Após o anúncio da saída de Renato Paiva, o Bahia já tem um novo comando definido. O tricolor fechou com o técnico Rogério Ceni até o fim de 2024. O comunicado oficial deve ser feito nas próximas horas e a expectativa é que o novo técnico reajuste a equipe para melhorar a situação na tabela e se afastar da zona de rebaixamento. O Esquadrão será o quinto clube treinado por Rogério Ceni, que já passou por São Paulo, Fortaleza, Cruzeiro e Flamengo. O elenco tricolor voltou a treinar ontem e se prepara para o confronto direto contra o Coritiba na próxima quinta-feira. E o novo técnico tricolor pode estar à frente da equipe no estádio Couto Pereira. Pois é, meus amigos, falamos já sobre Renato, agora é hora de falar de futuro e quero saber de vocês. Boa aposta da direção tricolor, Rogério Ceni é um nome que agrada a todos vocês, acertou? Olha bem, é um treinador que está no Brasil, conhece o futebol brasileiro e isso que é importante. Logicamente que o que vai balizar, como eu já falei, são os números, mas é um treinador que tem um ótimo trabalho no Fortaleza. Já falei isso anteriormente, mudou o patamar do Fortaleza, ajudou bastante, inclusive na parte estrutural. Um treinador que tem títulos de relevância numa equipe como o Flamengo. Então, a expectativa é positiva por esses fatores. Agora, logicamente que só os números vão dizer, mas eu acho que foi e será, né, configurando-se a vinda dele, acertado, porque, como já falei, todos esses requisitos são importantes. Eu temia trazer um treinador de fora do país que não conhecesse o futebol brasileiro e o tempo é exíguo, não tem tempo para estudar o futebol brasileiro, para conhecer o futebol brasileiro. Tem que ser um treinador que já esteja aqui acompanhando, e eu tenho certeza que o Rogério, apesar de estar fora do mercado, mas vem acompanhando todo o Campeonato Brasileiro e tem tudo para dar certo. Agora vamos torcer, porque o torcedor do Bahia não merece a situação que se encontra. Era a sua primeira opção, Beto? Dos que foram falados, né, eu concordo com o San Martín. O Cuca e o Rogério estão num patamar mais acima. Agora, o Cuca teve aquele problema que poderia respingar aqui também. Então, eu acho que respingaria. A vinda do Rogério é uma boa contratação e eu tenho certeza que o Bahia, com o elenco que tem, que não era para estar onde está, se o treinador souber utilizar seus jogadores e souber implantar sua filosofia, o Bahia vai sair dessa condição que é muito ruim. O treinador e os torcedores do Bahia não merecem. Eu diria que é um desafio para ele. O Bahia está numa situação emergencial. Posição do Bahia, 22 jogos, 22 pontos, é uma posição difícil. E o Bahia precisa ganhar muito ponto para escapar esse ano do rebaixamento. Não é impossível. Não é a primeira vez que ele pega um time nessa situação. Não é a primeira vez que ele pega. Ele pegou o Fortaleza assim também. Não, ele pegou o Fortaleza no começo de temporada, mas o São Paulo 2021... E o São Paulo também, ele livrou o São Paulo. Livrou o São Paulo. Exato. Então, em verdade, o Rogério, ele já reúne experiência como jogador e como treinador a experiência recente. Porque ele dirigiu poucos clubes. Ele dirigiu o São Paulo, o Cruzeiro, o Flamengo, o Fortaleza. Foram os clubes que ele dirigiu, com aproveitamento de 59 pontos, alguma coisa por cento no Flamengo e 60% no Fortaleza. No Cruzeiro não deu tempo, foi porque foram poucos jogos. É um ídolo, é um cara que tem muita experiência, é um cara que tem personalidade, é muito transparente. E vou dizer aqui uma coisa, cobrindo seleção brasileira, Rogério Ceni, que foi apontado como um dos 5 maiores goleiros do mundo de 2005 a 2008, ele, na época, em 98, um pouco antes, quando o Zagallo era técnico da seleção, ele não foi convocado, porque era um cara com uma personalidade muito forte, que andou em entrevista dizendo, olha, tem que mudar isso, não sei o quê, e o velho Lobo Zagallo não gostou e não convocou ele. Então, é um cara de difícil personalidade, agora transparente. Melhor ter um cara assim do que o cara que fica no muro, fazendo média com a imprensa, convidando a imprensa para jantar ou batendo nas costas do cara que cobre o clube. Acho que é uma boa solução para o Bahia e acredito que o Bahia, a partir de agora, vai ter uma postura diferente, porque ele tem liderança e acho que o Bahia precisa dar uma alavancada.
e está na hora disso acontecer. É o que eu acho. Veja, não só a questão de liderança, como os queridos colegas acabaram de citar, acho que o Rogério Ceni ele tem um pensamento de futebol que casa com o Grupo City. Então, algumas dinâmicas que aconteceram no time do Bahia já existem hoje. A questão da saída de bola curta, ele normalmente faz uma saída de 3, um volante baixa para ficar nas costas da primeira linha de pressão. Ele consegue, inclusive, ser um treinador que faz com que os seus times tenham uma posse de bola. É um treinador, inclusive, que tem uma força muito grande dentro do vestiário. E assim, sempre quando eu lembro dos problemas de gestão de grupo, que sempre vieram à tona no trabalho que ele teve no Cruzeiro, no trabalho também que ele teve no Flamengo, a grande questão para mim é que ele pegou duas instituições que, em muitos momentos ali, a própria diretoria não dava essa força para o treinador. O Cruzeiro, que ele tentou salvar e ficou muito pouco tempo, era um time que tinha que cair, até porque quando o Rogério Ceni chega para ser a resolução do problema, para ajudar aqueles jogadores a se recuperarem no Campeonato Brasileiro, aqueles jogadores demonstraram que não queriam. Mas o Cruzeiro não caiu com ele. O técnico foi Adilson Batista que rebaixou o Cruzeiro, Exatamente. Não foi Rogério Ceni. Exatamente. Que foi um dos treinadores durante o tempo que passou lá em 2019. Eu não sei nem se fez 10 jogos lá. Não, ele não conseguiu fazer 10 jogos, ele fez no máximo 6 jogos pelo menos na minha memória, assim. Foi muito pouco, porque na verdade ele queria impor algo, porque os atletas... Ele fez 9 jogos. 9 jogos, né? Foram 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Perfeito. Um aproveitamento de 33,3%. E ele não conseguiu. No Cruzeiro. Não conseguiu trabalhar. No Flamengo, se você pegar o pós Jorge Jesus, você tem Domenech Torrent, você tem vários treinadores que ali estiveram, Paulo Souza, Vitor Pereira. Todos esses treinadores não conseguiram fazer com que o Flamengo jogasse futebol interessante. Depois de Jorge Jesus, tem Dorival Júnior, que aí tinha uma concepção de gestão de grupo diferente, conseguiu, inclusive, fazer algo que muita gente acredita que é simples, mas não é. Conseguiu colocar Pedro e Gabigol jogando juntos, com um time muito bom, ganhou a Copa do Brasil e também a Copa Libertadores. Mas ele é campeão brasileiro pelo Flamengo. Ele conseguiu fazer com que aquele time, com méritos, ele conseguiu ganhar a Supercopa do Brasil. É um cara que entende o que é ser um treinador de um clube nordestino, é um profundo conhecedor do futebol brasileiro. Então, se você traz um estrangeiro, como o Roberto citou, você acaba tendo muito pouco tempo para que esse cara entenda. Haja vista quando o Dabov chegou aqui no meio de uma temporada, ainda na gestão Belintani, o Bahia ali praticamente perdeu muito tempo e não conseguiu se recuperar, depois teve que trazer Guto Ferreira. Então, assim, essas ideias que são semelhantes à de Renato Paiva, e ter ideias semelhantes não quer dizer que um seja competente e outro incompetente. Se você traz um treinador que pensa completamente diferente, aí você consegue criar uma dificuldade maior ainda, e esse grupo que já tem concepções muito claras do jogo posicional, que é o que o Bahia hoje joga, né? O estilo de jogo que o Bahia tem, você pode muito bem criar um problema maior e fazer com que esse time não conseguisse a recuperação que precisa já acontecer contra o Coxa no Couto Pereira. Agora, você citou a questão da gestão de grupo, né? Que ele teve alguns problemas, Cruzeiro, Flamengo, muitas pessoas falam isso e eu acho que a fama está ficando maior que o fato. Verdade. Quando se fala de Rogério Ceni. Ele teve um problema com o analista de desempenho no Flamengo. Exatamente. Ele teve lá. Exatamente. Teve esse problema que causou, inclusive, a demissão dele naquela ocasião. No momento que estava passando por uma turbulência dentro de campo também. Mas os próprios jogadores do Flamengo o tratam muito bem quando o encontram hoje em dia. Ele foi cotado para voltar no Cruzeiro. A gente viu depois a bomba que era aquele time. Caiu, 1000 problemas apareceram, os medalhões já não estavam rendendo tanto. E digo mais, Flamengo e Cruzeiro eram 2 times recheados de medalhões. Exatamente. Times vitoriosos, que vinham de conquistas pesadas. Cruzeiro ganhou a Copa do Brasil 17, 18, caiu em 19, Ceni participou desse caminho. Em 2020, o Flamengo está vindo de um título de Libertadores, título de Brasileiro, aí tenta se reencontrar e é campeão brasileiro com Ceni. No Bahia, ele chega em um time que não tem jogadores medalhões, grandões, para dobrar a testa, bater testa com ele ali. Ele é um cara que vai chegar dentro da hierarquia, sendo o maior da hierarquia, e nesses momentos ele se impõe. A gente mostrou aí imagens, inclusive, do primeiro treino que ele fez no São Paulo. Ele chegou no São Paulo de tarde, de noite ele convocou o time inteiro e fez um treinamento, no primeiro dia que ele chegou. Porque ele é esse tipo de liderança. Ele quer a coisa totalmente focada, todo mundo totalmente imbuído no objetivo de conquistar 3 pontos, de vencer as partidas. Então eu quero saber de vocês o peso dessa liderança.
Vai ser importante ter uma liderança como essa que realmente assume esse papel dentro do elenco do Bahia, porque hoje a gente sente falta um pouco disso também. Bom, vai sim. E digo uma coisa a mais. No Fortaleza, onde ele não tinha medalhões, ele pegou um grupo de jogadores, fez um bom time e o Fortaleza ganhou títulos importantes. Ganhou um bi-cearense, ganhou Copa do Nordeste e ele teve um desempenho de 60%, trabalhando com jogadores medianos. Não tinha jogador de seleção, ele tinha um ou outro jogador de bom nível. Então, ele fez um bom trabalho. Acho até que é muito parecido o momento que ele está pegando o Bahia com o momento que ele pegou o Fortaleza. Claro que são posições diferentes, são momentos diferentes. E ele está habilitado pela experiência e liderança que tem e pelo conhecimento de bola. Esse cara que trabalhou com Tele Santana, que foi um mestre da bola, trabalhou com Muricy Ramalho, que é amigo pessoal dele, e com outros técnicos, inclusive na seleção. É um cara habilitado e acho que ele pode prestar bons serviços ao time do Bahia. Tá aí. Acredito agora, acho que o Bahia fez uma troca para melhor. Concordo. Porque não, eu procurava o currículo de Paiva e não via grandes títulos, grandes coisas. Pelo menos com o Rogério a gente vê um desempenho nos times onde ele passou melhor do que o de Paiva. O Rogério é um cara inteligente. A transição de atleta para treinador não é fácil. Agora, tem um detalhe. Ele trabalhou com inúmeros treinadores. E você vai absorvendo de cada um. Verdade. Tá? Isso eu posso falar porque eu, na questão de supervisor do clube, trabalhei com 29 treinadores. Você vai tirando aprendizado. Ele sempre foi um cara de personalidade forte. Se ele cometeu alguns erros a termos de gestão, ele, como um cara inteligente, vai se reciclar e vai ver que aquele tipo de erro ele não vai cometer mais. Agora, uma outra coisa que você falou, importantíssima. Ele foi um jogador vitorioso. Isso já impõe diante daqueles atletas. O Bahia hoje não tem aquelas estrelas, porque gerir grupo como o do Flamengo, cheio de estrelas, não é fácil. É complicado. O Bahia não. O Bahia, me parece, logicamente que não estou lá dentro, mas que é um grupo unido, sem vaidades. E a presença de Rogério Ceni, como um ex-atleta vitorioso, já impõe. E os próprios números dele, alguns títulos em tão pouco tempo que ele já conquistou em equipes grandes. Não foi... Muitos treinadores começam em equipes menores. Tá? Ele não, ele só trabalhou em equipes boas. O Fortaleza hoje é uma equipe que está num patamar muito bom. Então, eu acredito sim que vai render frutos, porque ele, como uma pessoa inteligente, experiente que é, vai rever algumas coisas. Agora, começam a divulgar, né, fatos que eu acho que nem cabe nesse momento. Nós temos que esperar a chegada dele, o trabalho de Rogério, para aí sim analisar. E eu torço muito que tenha um resultado positivo, que o Bahia precisa, como o São Martin falou, como o próprio Caio já falou, sair dessa situação que se encontra. E para que o Bahia saia, é necessário ter vários triunfos em sequência para respirar, para poder fugir dessa zona, até o lado emocional dos atletas, a autoestima se eleva. Isso tudo é importante. Eu acho que o Rogério tem capacidade, sim, para fazer o Bahia voltar aos trilhos e sair dessa situação incômoda que se encontra. Um cara que tem currículo, um cara que foi pentacampeão do mundo, um cara que foi campeão de Libertadores, que foi campeão do mundo pelo São Paulo. Eu vou esperar o que mais? Como jogador e como técnico, está começando muito bem a carreira dele. Não, e o que o São Martin acaba de falar é extremamente importante, assim. Eu acho que em alguns momentos Renato Paiva sentiu demais a atmosfera. O que é treinar de fato um time com o Bahia, como o Bahia, com a torcida que tem, com a pressão que o torcedor coloca, principalmente quando o momento está negativo. E Rogério Ceni tem muito mais tranquilidade e experiência para lidar com esses momentos difíceis. Isso eu não tenho dúvida. E a questão de Rogério Ceni, de pensar futebol muito parecido com o que o Grupo City tenta inserir no Bahia, é muito importante. É um cara que consegue muito bem ter a posse de bola. Ele, com certeza, vai melhorar bastante a capacidade de Marcos Felipe de saída com os pés, que já é muito boa, mas às vezes Marcos Felipe acaba errando em algumas saídas. Está tentando manter o Rui Tavares preparador de goleiros. O Rui Tavares, que inclusive faz um grande trabalho, né, que elevou o nível dos goleiros do Bahia. E Marcos Felipe se tornou um dos grandes goleiros da competição. Então, assim, ele tem algumas coisas dentro do futebol que vão fazer com que o Bahia tenha um crescimento.
Claro que a gente não pode ter a certeza de que Rogério Ceni vai ser um espetáculo e que com 12 jogos ele vai apresentar o seu melhor trabalho. Até porque é muito difícil a gente acreditar que simplesmente tem um trabalho como o de Renato Paiva, você aperta um reset, é como se ele não existisse mais, e aí vem Rogério Ceni, coloca tudo novo, e aí no primeiro, no segundo, no terceiro jogo as coisas já começam a acontecer. Não, ainda terá muito de Renato Paiva nesse jogo. Agora, sim, é interessante que ele consiga, principalmente, causar o primeiro impacto, acertar a defesa. Um time que tem 22 jogos na competição, tomou 29 gols, é muito complicado. Se a gente pegar a temporada, os 9 meses que Renato Paiva esteve aqui, o Bahia tomou 66 gols, fez 61, o que demonstra um equilíbrio muito grande. E a questão do currículo também é completamente diferente, com todo respeito às equipes, você ser um treinador do León no Campeonato Mexicano, treinar o Independiente Del Valle, que tem um projeto esportivo muito bom, que inclusive ganhou Sul-Americana em cima do São Paulo, conseguiu ser campeão equatoriano, sabendo que o Barcelona de Guayaquil é a equipe maior, mas a grande questão é que o futebol brasileiro tem características muito próprias e ter o Rogério Ceni nesse momento, no momento que você precisa vencer alguns jogos, que, por exemplo, uma coisa que eu sempre senti falta do trabalho de Renato Paiva, nos primeiros 15 minutos, é necessário você aproveitar a atmosfera que você tem na Fonte Nova. São 46 mil pessoas que normalmente vão. Então, você tem que trazer esse time com muita força para incendiar, para trazer o jogo para você. Renato Paiva, em muitos momentos, não conseguia fazer isso, além das mudanças. Ter uma leitura das fases do jogo com maior competência. O jogo, em muitos momentos, pedia um Bahia mais ofensivo, ele fazia substituições muito conservadoras. Acho que o Rogério Ceni não tem isso dentro da sua filosofia. Ele entende que, em muitos momentos, ele precisa ter um time mais ofensivo, e ele faz isso, e é um time que, quando ele está treinando, principalmente o São Paulo, o próprio Fortaleza, são times ofensivos, mas times que também têm um entendimento maior na marcação. Acho que o primeiro impacto é esse, acertar a defesa.